Bora nessa, meus amigos! Hoje é quinta-feira, 24 de abril de 2025, está no ar mais um Giro BL. Me chamo Dudu Damasceno e falo toda a verdade sobre esse empate do Fortaleza lá na Colômbia. Empate amargo, escolhas equivocadas de Juan Pablo Vojvoda, Pikachu culpado e a minha grande pergunta: o que é que Dylan Borreiro fez para conseguir minutos depois de mais de um mês, depois de todo mundo ver que ele não tem condição nenhuma? Eu só tenho uma explicação para isso, eu comento sobre isso aqui, falo sobre a sequência do Fortaleza, os números da partida, Vojvoda, Pikachu, Tinga e a análise da mídia sobre esse jogo, tá? Falo tudo sobre esse jogo. Chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho. É super importante, rapidinho você faz isso. Teu like ajuda demais e tua opinião é muito importante aqui embaixo, nos comentários. Eu quero saber, né? Eu não quero só falar. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Eu continuo vendo uma pequena evolução do Fortaleza, mas, repito, pequena e ainda não o suficiente. E mesmo conseguindo essa pequena evolução, erros bobos, repetidos. Se você esquece a competição, se você esquece os nomes dos times lá em cima, você acha que está assistindo uma reprise de Fortaleza e Mirassol. Que o Fortaleza sai na frente, que cede o empate e que por um pouquinho, não cede a virada. No final das contas, a gente tem que acabar comemorando esse empate, porque o Fortaleza esteve muito perto de ceder o 2-1 para a equipe do Bucaramanga. Como o Fortaleza ainda não recebeu os pontos da Conmebol, tá desse jeito a tabela. O Fortaleza é o lanterna do Grupo E da Libertadores, com apenas 1 ponto. Já viu o Colo-Colo com 2, que pode ser 3, depende da condição da Conmebol, que deve aplicar WO para Fortaleza. Se não fizer isso, é uma baita virada de mesa. Aí o Fortaleza seria pelo menos terceiro colocado, né? Estaria atrás do Racing com o mesmo número de pontos. Enfim, ou poderia, se tivesse vencido ontem e recebesse o 3-0 da Conmebol, né, recebesse o WO, ser o líder do grupo, né, encaminhar uma vaga, seja nos playoffs da Sul-Americana, seja nas oitavas da Libertadores. Mas o Fortaleza não consegue fazer isso. O Fortaleza 2025 é alérgico a deixar o seu torcedor tranquilo. É impressionante o quanto o Fortaleza 2025 não consegue isso, cara. Não consegue. Até vou trazer aqui um tweet do nosso querido FT Miranda. O Bucaramanga, em 3 oportunidades, ofereceu a vitória para o Fortaleza. Por pura ineficiência técnica, o time não aproveitou as oportunidades e alimenta ainda mais a sequência de prejuízos na temporada. É patético e triste o que se tornou a equipe. Tô 100% fechado com o FT Miranda. Tá só começando mais um Giro BL. Rapaziada, e vamos começar falando de coisa boa. Nossa parceira, nossa patrocinadora Smart Electron tá promovendo o campeonato Abril Gamer. As eliminatórias já estão rolando online e a grande final acontece nesse final de semana. Se você é fã de LoL ou Valorant, não perde tempo, vem assistir as partidas presenciais, vibrar com os jogos e ainda concorrer a prêmios. Confere agora como você pode participar. Cuida, vem pra Smart Electron. Fala galera, se liga nesse convite especial. Eu tô aqui na Smart Electron do Shopping Iguatemi para te chamar para a grande final do campeonato Abril Gamer. As finais presenciais de LoL e Valorant acontecem nesse fim de semana. Quer curtir tudo de perto, ganhar brindes e concorrer a prêmios? Então garanta sua vaga gratuita preenchendo o formulário. As finais serão transmitidas aqui no Estúdio Games do Shopping Iguatemi em parceria com a Smart Electron. Dia 26 de abril, final de LoL, e dia 27 de abril, a final de Valorant a partir das 14 horas. E aproveita também para conferir os produtos gamer na Smart Electron, que vão estar com preços especiais e descontos de até 15% nas marcas DAS, OX, Razer e Redragon. Cuida e vem para Smart Electron conferir todas as novidades. É isso aí, galera. Quem quiser participar é só fazer a inscrição de forma gratuita pelo QR Code que está aqui, ó. Aponta a câmera do teu celular pro QR Code e aproveita o Abril Gamer da Smart Electron. Você que é gamer, quer turbinar o seu setup, tem desconto de até 15% em diversas marcas, na DAS, na OX Game, na Redragon e Razer até o dia 28 de abril. Corre em uma das 11 lojas da Smart Electron e aproveita. Smart Electron, a loja oficial do gamer, minha rapaziada, tá? Simbora aqui para mais notícias. Turma, eu já começo destacando que o Fortaleza está a 6 jogos sem vencer, ou 7, né?
porque aí o futebolês destaca 6 jogos, mas nesse meio tem a partida do Colo-Colo, que apesar que possa dar um WO pro Fortaleza, são 7 jogos sem vencer. A última vez que o Fortaleza venceu foi diante do Fluminense, né, que venceu, foi bem até certo ponto, né, conseguiu controlar a partida. Muita gente destaca o jogo contra o Inter também de maneira muito positiva. Eu tenho minhas ressalvas. Eu tenho ressalvas até a vitória diante do Fluminense, do jeito que foi, porque era claramente o elenco do Flu querendo derrubar o Mano Menezes, né? Ficou claro isso. E é preocupante. E o que eu citei, né? O empate com o Bucaramanga lembra muito o empate com o Mirassol. Demais. Que lembra um pouco também até a derrota pro Vitória, né? Que Fortaleza consegue chegar a um empate, mas não consegue sustentar. Não consegue ficar com a bola. Parece que Fortaleza não tem isso como DNA, né? O Fortaleza do Vojvoda, até trazendo aqui os números do jogo, 64% de posse de bola pro Bucaramanga. Em finalizações é até equilibrado, 15 pro Bucaramanga, 12 pro Fortaleza. Fortaleza chutou mais ao gol, 7-4. Mas isso mostra o quê? Mostra a ineficiência de chegar à frente e perder gols. Daqui a pouco eu falo de Pikachu, destaco isso. Cara, a gente tava com 1-0, uns 40 e tanto do segundo tempo, e a gente não tem a capacidade de catimbar o jogo, de segurar a bola, de não ter jogo. A gente tem tanto argentino no nosso elenco, tanto jogador sul-americano, não tem ninguém pra catimbar, não tem ninguém pra chutar a bola pra fora, pra, enfim, mastigar o jogo. Ver o limite da arbitragem, né? Porque quem disse se tá demais ou não é a arbitragem, e aí ela controla. Mas é impressionante como a gente não consegue, cara. A gente não consegue. Fortaleza chegou a 1-0 com o gol do Daverson, né? O Daverson sofre o pênalti. Inclusive, o pênalti do Bucaramanga, eu vi muita gente discutindo se foi ou não. Quero saber a tua opinião. Mas eu achei um lance muito parecido com o nosso pênalti. Por isso eu não discuto, a não ser que eu veja uma imagem que eu fale assim, é diferente, não tocou e tal. Aí eu mudo de opinião. Daverson bate, e aí como é fase, né? O Lucero perdeu o pênalti no domingo e não teve rebote pra ele. Hoje o Daverson bate muito mal, talvez até pior do que o Lucero. A bola volta nos pés do Daverson, o Daverson faz 1-0. Fortaleza no primeiro tempo ainda conseguia construir uma coisa ou outra. Tinha algumas jogadas de ataque, o Paul chegando à frente, chegando ali com o Mancuso pelo lado direito. Tinha algumas escapadas no primeiro tempo. No segundo tempo, a postura foi completamente diferente. E aí começam minhas críticas a Juan Pablo Vojvoda, tá, cara? O Fortaleza não empatou por conta do Vojvoda. Eu acho que a culpa está em Iago Pikachu. Tá nisso aqui, que eu falo daqui a pouco. Mas indo pro Vojvoda, é mais um jogo que a gente não sabe como se portar, estando com um resultado favorável. Como é que pode, cara? E as mudanças do Vojvoda? Eu faço aqui a pergunta. O que sustenta uma entrada do Dylan Borreiro depois de um mês sem jogar? E quando jogou, não jogou nada. O último jogo do Dylan Borreiro tinha sido aquela partida contra o Souza, cara. Que ele tropeça na bola. Contra o Souza. Há 40 dias atrás, mais ou menos. Porque o Dylan está à frente do Prior, que entrou muito bem contra o Palmeiras. Aí tu fala assim, pô, Dudu, mas o Dylan é atacante e o Prior é meia. O Dylan entrou no lugar do Caleb. O Dylan entrou soltinho no meio campo. O que sustenta? E a única coisa que me veio à cabeça, isso durante o jogo ainda. O Dylan é colombiano. E o Vojvoda é tão bom, mas tão bom, que talvez ele devia pensar, pô, tem a família do Dylan aqui. Ele precisa jogar pros seus familiares e tal. E não dá, pô. Não dá. Isso aqui é apenas um pensamento meu, tá? Pode ser que não. Mas eu não vejo nenhum argumento técnico, tático, nada, absolutamente, que justifique uma entrada do Dylan Borreiro. Pra você ter ideia, em vários jogos o Borreiro nem relacionado é. Mesmo com muitos desfalques do Fortaleza. E aí, do nada, na Libertadores o Borreiro vira opção. E de novo, a culpa nem é do Borreiro, porque o Borreiro nem pega na bola. Mal pega na bola, o Borreiro se atrapalha. E eu tenho... Tudo tem raiva do Borreiro? Tenho não. Eu fico pé da vida com quem contratou. E pé da vida ontem com o Vojvoda que colocou ele em campo. Mas raiva? Ele tem culpa. Ele tem culpa de não saber dominar uma bola?
Não tem, pô. Não tem. E aí eu falo, acredite nos seus sonhos. Porque se o Dylan Borrego conseguir se tornar jogador, meu amigo. E meu desejo era ele entrar e fazer 3 gols. Pegar, clipar, cortar o que eu falei e me achincalharem na internet. Mandarem pro Borrego e ele rir da minha cara. Mas, cara, não tem condição. Não tem a menor condição. Você consegue me explicar o motivo da entrada do Borrego e da não entrada do Prior? Até porque foi o assunto, né, cara? Pô, usa a base, eu até destaquei isso. Se não tá funcionando, coloca a base pra jogar. O Prior entrou muito bem. Aí, como é que isso é recebido no vestiário? O Borrego entra e o Prior que jogou bem, não. E o Kevin que entrou bem, não. Como isso é recebido? Sorte que são garotos, né? Sorte que são garotos. Seguindo, turma, eu queria falar sobre isso aqui, né? Um dos lances de que o Pikachu perdeu. Foram 2 lances. Eu não posso mostrar o vídeo, né? Então tá aqui o print da tela. Não existe, cara. Não existe. O Fortaleza poderia ter feito 2 ou 3-0. E eu estaria reclamando desse nosso aspecto de ter recuado demais, tá? Estaria também, eu fico tranquilo pra falar isso. Mas aí a bronca fica pra ser o Iago Pikachu. Não existe isso, cara. Não existe isso. E o Pikachu tão decisivo, uma das lideranças do nosso elenco tá aqui há mais tempo, tem um bom salário. Não existe, cara, não existe isso aqui. Isso aqui não existe. Não existe. Tem que ser cobrado demais o Pikachu. Porque, Dudu, não pode culpar jogador. Como no jogo contra o Palmeiras eu falei que a culpa muito passava pelo Lucero da gente não ter empatado, a culpa da gente não ter vencido passa muito pelos pés do Pikachu. Porque se ele faz, morreu Maria Preá. Se o Pikachu faz esse gol aí, um dos dois, era beijinho, tchau, tchau. Não tinha o que fazer. Acabou. Mas não fez. Foi incompetente. Teve 2 chances e conseguiu ser incompetente nas 2. Não existe isso. E, em comparação, quero destacar aqui o jogo do Tinga, cara. Muito bem o Tinga, tá? Muito bem mesmo. Muita gente cobra demais o Tinga. Tem uma certa reima com o Tinga que eu não consigo entender. Quando o Tinga for mal, eu vou falar. Quando o Tinga for muito mal, eu vou falar muito. Mas o Tinga deu uma segurança que a gente precisava. Foi muito importante. Até quando o fôlego deu, né? Tá voltando agora de lesão. O Tinga na direita, o Mancha na esquerda ali na nossa zaga. E eu diria até que o Davi Luiz, cara. Que o Davi Luiz, ele sai no intervalo. Inclusive, vai ser aplicado o protocolo de concussão, né? Ele vai ficar de fora da partida diante do Sport. Mas o nosso trio de zaga, gostei muito, tá? Gostei muito, eu não sei qual é a opinião de vocês. Pra mim, só funciona com o Tinga. Tem que ter o Tinga nesse trio de zaga. Tinga ou Brits, né? Pra ser mais preciso. É Tinga ou Brits, é Davi Luiz ou Kusevich por dentro. E aí, o Mancha hoje, que é absoluto do lado esquerdo. Dudu, mais um Mancha, foi mal, ia dando o gol da virada pro Bucaramanga. Aconteceu, não é isso? Aconteceu. Mas acho que não apaga o resto do bom jogo que ele fez diante da equipe colombiana, tá? Simbora. Simbora que agora vamos para as análises dos jornalistas e do Marcelo Leão. Vou começar com ele, tá? Marcelo Leão, do Razão e Clubismo. Qual a análise dele dessa partida, tá? Sigam lá, Razão e Clubismo, Marcelo Leão, tamo junto. Fala, galera, Razão e Clubismo, Bucaramanga 1, Fortaleza 1. Até os 44 do segundo tempo a vitória era nossa, o Pikachu podia ter matado o jogo 2 vezes, mas no fim das contas foi um 3-5-2 que marcou bem. Uma disposição tática muito interessante, uma vontade dos caras de marcar, de correr, uma disposição contra o líder do grupo. Esse time ganhou do Racing na Argentina, fez 3 gols no Colo-Colo dentro de casa e não criou nada contra o Fortaleza, a verdade é essa. No final vai ter o pênalti, no final vão perder um gol ali já no abafa, enfim. Mas de uma forma geral, repito, foi uma exibição do Fortaleza que me agradou. Falta um pouquinho mais de malícia ali, de inteligência para matar o jogo e para também esfriar, 44 do segundo tempo, enfim. Fizemos um ponto. Se a gente levar em conta que o Colo-Colo perdeu 3 pontos pra gente, a gente ganhou os 3 pontos do Colo-Colo lá naquele jogo que não terminou, devido à confusão criada pela torcida do Colo-Colo. Se a Conmebol seguir o seu regulamento, que é o que a gente espera, Fortaleza ganha 3 pontos daquele jogo, mais um hoje tem 4 pontos. Tá vivíssimo na competição. É o segundo colocado, inclusive, com o saldo de gols, que é a partida que a gente
não termina com Colo-Colo, é 3-0 para nós. 2 jogos dentro de casa agora. Fortaleza está vivo na Libertadores e hoje me deu uma esperança de uma exibição mais legal, de um time que tentou, correu, apesar de tudo, apesar dos desfalques, apesar de Dylan Borreiro em campo, minha Nossa Senhora. Mas é isso. Bucaramanga 1, Fortaleza 1, não perdemos, pontuamos como eu queria. Discordar um pouco do Marcelo, porque assim, eu vi a evolução, inclusive eu destaco aqui, mas eu acho que é muito pouca e o segundo tempo meio que dá uma abafada nessa evolução, sabe? A nossa postura no segundo tempo me preocupa demais, me preocupa muito. Existe uma evolução? Existe. Tanto que eu destaco aqui o Tinga, destaco aqui o Mancha, destaco o Davi. O Davidson se consolida como o nosso atacante titular, mas ainda existem muitas coisas. Claro, tem o DM cheio. Tem os problemas, eu concordo com o Marcelo. Mas qual a tua visão? Diz aí nos comentários, tá? Seguindo, eu vou trazer aqui a visão de Fernando Graziani, lá do Povo. Empate cruel ou não do Fortaleza contra o Bucaramanga, Libertadores, terceira rodada, 1-1. Lá na Colômbia, o Fortaleza abriu o placar com o Davidson, pegou o rebote do pênalti que ele mesmo bateu mal, mas conferiu. E depois o Tricolor conseguiu fazer um ótimo primeiro tempo. Defensivamente, o trio de zagueiros foi muito bem, o Tinga, o Davi Luiz e o Mancha controlaram bem o jogo, meio campo do Fortaleza marcou bem e impediu os ataques do Bucaramanga, que só cruzava, mas sem sucesso. Na segunda etapa, o time da casa pressionou um pouco mais, só que o Fortaleza teve 2 chances claríssimas para definir o jogo e o Pikachu, que entrou na segunda etapa, não foi feliz, perdeu 2 gols incríveis, poderia ter feito 2-0 ali tranquilamente. No finalzinho do jogo, pênalti para o Bucaramanga, o Pons acabou batendo, a bola entrou, o VAR confirmou que a bola entrou, tinha batido na trave antes, e por muito pouco o Bucaramanga não vira o jogo. Por isso que no começo do vídeo eu falei, empate cruel, porque tomou um gol no finalzinho, mas poderia ter sido derrota, como poderia ter sido vitória também, se o Pikachu não tivesse perdido os 2 gols. Mas foi um jogo em que o Fortaleza foi muito competitivo e agora é olhar para as próximas partidas. É isso aí, concordo muito com a visão do Graziani, tá? Pra fechar a análise da mídia, Renato Manso lá do Futebolês. Fala aí, Renatão. Se alguém perguntasse antes do jogo se o empate era um bom ou mau resultado, a resposta que eu diria era: trazer um ponto da Colômbia é muito bom para o contexto atual do Fortaleza e da competição em si da própria equipe colombiana. Porém, pelo que foi o jogo, dava para o Fortaleza ter voltado com resultado positivo. Não só porque ganhava até os 44 do segundo tempo, mas porque teve a chance de ampliar o marcador algumas vezes no segundo tempo. E faltou força ofensiva ao time de Juan Pablo Vojvoda para segurar a bola mais para frente, para não atrair tanto a equipe do Bucaramanga, que não fez um grande jogo, que não foi uma equipe tão incisiva, apesar de ter jogadas pelos lados e ficar colocando aquela bola na área e a defesa do Fortaleza praticamente cortar a boa parte delas. O fato é que, sem conseguir prender a bola lá na frente ou sem conseguir ser letal, o Fortaleza deu a oportunidade do Bucaramanga crescer no jogo e chegar até ao empate através da penalidade com o Luciano Pons. Fortaleza fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, no segundo tempo baixou a guarda e permitiu o empate. Um ponto que deve ser visto com olhar positivo a longo prazo, mas a curto prazo fica a sensação de 2 pontos que ficaram pelo caminho. É isso. Quero saber a tua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? O Fortaleza que volta de voo fretado, né, para o Brasil. Sábado já enfrenta o Sport fora de casa. A gente tem uma maratona de 4 jogos fora de casa. Um já foi contra o Bucaramanga, agora sábado contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Depois, terça-feira, contra o Retrô na Arena Pernambuco. E na sexta-feira, contra o São Paulo, lá no Morumbis. E que tenha sido a virada de chave, mesmo com o empate, né? A gente fica nessa eterna luta, nessa eterna espera por uma mudança no Fortaleza. Uma mudança considerável e parece que ela nunca vem. Qual a tua opinião? Diz lá nos comentários, que é super importante, tá? Galera, agora junto com o like, quando você dá o like, tem a opção de hypar esse vídeo. Utiliza isso que vai me ajudar muito a expandir esse conteúdo para mais e mais torcedores do Fortaleza. Usa o botão hypar sem nenhum custo adicional, tranquilo? Tá passando mais um vídeo aqui para você clicar e seguir assistindo o BR. Um abraço a todos, até a próxima e valeu. Fui.